Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. A palestra de hoje, que será ministrada por a nossa amiga Elda Evelina, vai falar sobre Maria, Mãe de Jesus. E o tema também tem a ver com esse livro que a gente vai apresentar para vocês hoje, que é Maria de Nazaré, a Miramês João Nunes Maia. Eu vou ler um trecho aqui de Miramês, para que vocês possam refletir sobre o que aqui está escrito e também na palestra de hoje. Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível, para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, Mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo do terreno, portador de mensagens de Deus para os homens, o Evangelho, código divino já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O livro Maria de Nazaré se propõe a ajudar a todos os de boa vontade a se encontrarem em si mesmos, modificando o modo de vida, porque todos nós fomos feitos para viver em plena concordância com o universo. Vamos pedir ao Eduardo para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa leitura de hoje, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier. Vamos fazer a prece inicial, em seguida passamos para a Elda, a palavra. Jesus amado, amigos espirituais que nesse momento estão aqui, nos envolvendo para que possamos desfrutar
dos ensinamentos, dos estudos que hoje nos serão passados. E possamos lembrar de Maria, para que ela também nos abrace, nos conforte, para que melhor compreendamos a sua trajetória, o seu momento de mãe, o seu momento de renúncia, porque cada um de nós passamos também alguns momentos de dores, de aflições, e muitas vezes temos que renunciar, e não sabemos até como faremos isso. E possamos, Senhor, nesse momento, ser agraciados com as benesses que cada um da equipe espiritual que aqui se encontra nos transfere. Estejamos prontos para aprender, para seguir adiante, em todos os aspectos, com o objetivo do que aqui viemos fazer. Obrigada, Senhor. Envolva a nossa palestrante, ilumine para que ela possa trazer a nós as palavras necessárias para que cada um reflita na sua vida, no seu dia a dia. Esteja conosco, Pai, nesse momento. Assim seja. Passamos então a palavra para Elba. Boa noite. Boa noite. A gente fala tanto boa noite, né? A gente chega, fala boa noite. Aí a gente começa, mas é bom dizer boa noite. Aí uma amiga mandou uma mensagem ontem para mim assim: quando a gente diz boa noite, não é só que estejamos dizendo boa noite. A gente está dizendo para a pessoa assim: pensei em você e quis muito que você tivesse uma noite maravilhosa. Eu achei lindo isso. Falar sobre Maria. Esse é um encargo difícil. O próprio texto de Miramês, que vocês ouviram, já dão assim uma noção da grandeza desse trabalho. Falar sobre um ser tão especial. Eu estava comentando que de certa forma foi difícil para mim. Difícil não no sentido de ser um tema complicado, não é bem isso. Difícil porque falar sobre Maria exige de nós não só um conhecimento intelectual a respeito do assunto. Não é só ler, não é só buscar informações, é também compreender, é fazer uma conexão profunda com esse ser. E essa conexão com esse ser passa não só por uma conexão pura e simples, Elda ou qualquer um de vocês, com a história de Maria, mas sobre o que representa essa personalidade Maria que esteve entre nós, porque na realidade Maria foi só a personalidade assumida pelo Espírito que foi escolhido pelo Pai para ter em seu ventre um ser muito mais especial ainda. E eu fiquei vários dias pensando a respeito. Fiquei refletindo muito a respeito desse tema, ou sobre esse ser. E fiz, confesso, N preces e N meditações para tentar compreender ou alcançar o que eu iria trazer para vocês sobre Maria. Em determinado momento, em prece, eu visualizei o planeta, visualizei o nosso país e uma luz linda estava ali por volta do nosso país. Aí aquela reflexão que a gente faz consciente, que a gente não consegue fugir, eu então fiquei assim, a razão, mas como? Um país que está atravessando tantas dificuldades, nós aqui seres ainda sem muita condição de elevação espiritual, como esse brilho, né? Aí mais um pouco ali nesse processo, não, mas o brilho não é do país para fora, a percepção era uma luz que estava em todo espaço cósmico ali em volta, que se concentrava no nosso país, tentando
trabalhar esse local que é a nossa pátria. Me emocionou muito. Mais alguns dias, buscando, lendo o livro, lendo outros textos, buscando Paulo, buscando o Evangelho, mais uma vez buscando a prece, percebi um manto de luz envolvendo ali toda essa região, não mais só o país, mas a terra, e mais do que a terra. E uma energia que perpassava por essa região. E percebi que era uma energia que não era só para o país, ou não era só para o planeta Terra. Era algo muito maior do que isso, que ao passar pelo planeta deixava ali algo grandioso, mas também ia iluminando e perpassando por outros astros. Certamente eu não estava vendo Maria, não teria essa capacidade, eu não me percebo com essa capacidade. Então eu imaginei, se fosse Maria, o que seria se aquilo já era tão grandioso, na minha percepção. E o que me passou então? É muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar a grandeza desse Espírito. Diante de tudo isso, fiquei imaginando como falar sobre esse Espírito. Mais uma vez veio essa indagação, essa dúvida, como é que eu seria capaz? Então eu falei, não, vou passar para eles coisas concretas, histórias, parte de João, parte de Lucas, parte de Paulo, parte do passado por Miramês. Vamos ficar meio no concreto e ver o que vai acontecer, o que vai surgir disso. Então vamos à parte histórica, para a gente se contextualizar e se preparar para tentar vir algo mais além sobre Maria. Tem um livro chamado Livro de Tiago, é um livro apócrifo, mas conta, é o único em que eu encontrei a história de Joaquim e de Ana, que são os pais de Maria, já idosos, sem condições de ter filhos. Naquela época, e já soube que ainda é assim, o homem, quando não tem filho já em idade avançada, não pode sequer levar oferendas ao templo. Imagina a situação de Joaquim, que já é em idade avançada, sem poder oferecer algo no templo. Ele se afasta para o deserto, 40 dias, e Ana fica em casa já se sentindo quase viúva, quando o anjo chega até ela e fala que ela terá um filho. E esse filho será de extrema importância para o mundo, que trará grandes benefícios e uma mensagem muito grande. Nisso também, Joaquim recebe no deserto o mesmo anjo, nasce Maria, dessa união. E por gratidão, eles resolvem oferecer Maria ao templo para que ela ali fosse educada. Então Maria foi educada no templo pelos sacerdotes, pela forma da educação da época que ainda permanece. Questões de casa, do dia a dia, alguns ensinamentos da história e da religião. Maria, adolescente, já os sacerdotes escolheram um marido para ela, viúvo, recebe então a visita de um anjo também. E assim está em Lucas. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galileia chamada Nazaré, a quem a virgem desposada por um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? E ele diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E ele também se refere a Isabel, que era parente, que ela também, em avançada idade, teria um filho, que é João Batista. E diz ali da importância da vida de João Batista também para aquele contexto. Aqui uma frase primorosa que a gente se refere muito a ela
como também se refere a Paulo quando ele diz: que queres de mim? E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É uma expressão de total doação e de aceitação à missão na sua íntegra, sem questionamentos. É entrega absoluta ao serviço do Pai. É uma frase curta, simples, mas de profundo significado. Na visita que Maria faz a Isabel, ela vai visitar. Quando ela chega, Isabel já grávida de sexto mês, ela chega e quando ela faz a sua saudação a Isabel, diz o Evangelho que a criança em seu ventre pula de alegria. E no que ele pula de alegria, Isabel se percebe repleta do Espírito Santo. É assim que está no Evangelho. Daí a gente pode se perceber qual a grandiosidade desse Espírito Jesus, que João Batista percebe a aproximação e tem toda essa exaltação pela presença de Jesus, ambos no ventre materno. É só que eu queria colocar como é que a gente pode falar a respeito de um tema que tem essa grandiosidade. Seguindo o Cântico de Maria, que está em Lucas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E Maria ficou ali por cerca de 3 meses. Percebendo, ainda meio por alto, a importância desse momento, Maria, já recebendo Jesus, se entrega à vontade do Pai, sem questionamentos, por inteiro, e a beleza que a gente pode perceber, se nós tentarmos visualizar isso, é de uma beleza impressionante. E isso nos traz, e eu espero que traga, a emoção que isso representa em nossas vidas. E é sobre esse ser que a gente vai tentar falar mais um pouco. Maria e Jesus são dois espíritos especiais nesse contexto. Nesse contexto hoje, contexto nosso, é importante porque ela, como veículo espiritual e carnal para receber esse ser, e a magnitude desse ser, que é Jesus como personalidade no planeta. Jesus, o ser crístico. Ser crístico é uma expressão dentro da nossa percepção máxima de um espírito depois dessa beleza que a gente nem tenta e não consegue imaginar que seja Deus. Jesus, então, é esse ser crístico. E qual a relação desse ser crístico para a gente compreender a missão de Maria? Quem é esse ser crístico que veio e assumiu a personalidade de Jesus aqui conosco? Está em João, assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Percebe a grandiosidade dessa fala? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, referindo-se aqui a Jesus, ao ser crístico. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que se fez aqui, se fez por intermédio do ser crístico que assumiu a personalidade de Jesus em nossas vidas, no nosso planeta. Diz ainda: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui se referindo a João Batista. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E nós também podemos nos lembrar, que já é
um texto mais do nosso conhecimento, que é de Emmanuel, A Caminho da Luz, quando ele também se refere ao ser crístico. Ali ele já, com a personalidade, ele já assume a personalidade de Jesus, e então Emmanuel nos coloca que uma comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos cabe saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas e para vir viver entre nós como Jesus. Se essa expressão desse ser crístico é tão grandiosa, e que nada disso aqui aconteceria se não por remédio dele. Certa vez eu comentei aqui uma alusão que eu faço, por vezes, que a gente fala sobre Jesus como de 2000 anos para cá. Na realidade, ele como intermediário de Deus para fazer tudo que está aqui hoje. Há quanto tempo esse ser crístico que assumiu a personalidade de Jesus está por nossa conta, vamos dizer assim, para fazer com que nós tenhamos um caminho de evolução, primeiro nos dar esse planeta maravilhoso e depois nos oportunizar caminhar aqui e evoluir. Veio até nós sem necessidade de ser encarnado e veio para nos trazer ensinamentos e o seu exemplo de vida. Nós estamos falando sobre Maria, então por que isso tem a ver com Maria? Maria também, para cumprir a sua missão, também era um espírito elevado. É um espírito elevado. É um ser que também não precisaria certamente reencarnar ou encarnar. Ele não teria essa necessidade. Estaria certamente em alguns páramos iluminados, em que não precisaria mais estar aqui, mas assumiu isso como instrumento do Pai para nos proporcionar essa conexão e esse contato mais próximo com esse ser maravilhoso. E como é que teria se dado um ser tão iluminado vir aqui encarnado? Nós imaginemos assim. Nós hoje já temos alguma condição de sanitário, nós já temos algumas percepções com relação à alimentação, temos alguns cuidados com higiene. Há 2000 anos atrás não era bem assim. Então imaginemos esse ser iluminado, de elevação, a gente nem tem como dar conta de como é que seria. Ela teve que se preparar profundamente e certamente por um longo tempo para poder vir conviver conosco, para ser esse instrumento do Criador. Então é de uma grandeza, de uma grandiosidade esse ser, que fica difícil nós termos percepção. Então a gente vai, não, mas como é que eu vejo Maria? Eu não tenho condição de ver Maria. Ver Maria, assim, ela é assim, eu só posso imaginar esse ser maravilhoso que se entrega incondicionalmente a uma missão grandiosa para todos nós. Até hoje nós percebemos isso, até hoje nós falamos sobre o Filho, Jesus, falamos da importância dele no nosso caminhar. Esse texto de Emmanuel, que foi lido, até muito interessante, que fala que até hoje ainda somos noivos. Eu não sei nem se ainda somos namorados, não é? Mas ainda não conseguimos nos unir em casamento. Esse enlace ainda não existiu. Porque apesar de estarmos ouvindo a respeito de tudo isso, dos ensinamentos, e até nos emocionarmos com algumas lições, ainda não abraçamos totalmente. Ainda não chegamos ao ponto de falar, vai demorar muito, falar com Maria, né? Eis aqui a tua serva, né? Como Paulo também disse, caminho de Damasco, que queres que eu faça? Ainda estamos longe, mas nós já percebemos, nós já temos conhecimento disso. Precisamos buscar esse enlace às nossas vidas. Então Maria, voltando ao nosso tema, o Espírito ainda, então ela assumiu essa missão incondicionalmente.
E qual o preparo que ela teve, ou o trabalho que lhe foi oferecido, para que nós pudéssemos receber esses seres maravilhosos em nossas vidas? Diz Miramês que houve trabalhos incansáveis na região. Tiveram que aspergir energias, para que energias benéficas, para que a gente pudesse melhorar aquela ambientação, para que pudesse então acolher Jesus e Maria no nosso planeta. Isso nós podemos imaginar. O trabalho deve ter sido intenso, uma dedicação profunda desde aquela época. A dedicação dela não foi só enquanto esteve encarnado conosco. Foi uma dedicação provavelmente de milênios, para que ela pudesse, junto com outros espíritos, uma pleiade, para poder preparar aquele ambiente, para então poder vir ela, Maria, e poder vir Jesus por seu intermédio. Então é importante que a gente perceba isso. Até agora parece assim eu gostaria de sentir emoção. Alguém está se sentindo emocionado? O que eu poderia fazer que eu queria tanto emocionar vocês? Porque falar sobre Maria é só emoção. Imaginar esse ser nos envolvendo hoje. Quantos aqui buscam orar e esse contato com Maria? E tem emoção por esse contato. Porque, como diz também Emmanuel, nós buscamos quando estamos aflitos. Quem é que não gosta do colo de mãe? Não é? A mãe acolhe, passa a mão assim no cabelo, né? Abraça com aquele amor. Se nós aqui no planeta temos esse amor e sentimos esse amor, contato com a mãe, imagina isso de forma mais transcendente. Ainda precisamos muito do contato físico, ainda está no nosso dia a dia, na nossa percepção. Mas podemos fazer com que a gente busque esse contato de uma forma mental, espiritual. Aí sim nós vamos conseguir fazer esse contato. Esse contato de buscar essa energia maravilhosa que ela está espargindo por todos nós. Precisamos ter a percepção que a grandiosidade de Maria, que é o que me passa, não está só limitada ao nosso planeta, que é algo muito grandioso, mas abraça o nosso planeta e a todos nós com muito amor e carinho. Eu vim de casa ouvindo Ave Maria de Bach, e se a gente percebe várias canções, melodias inspiradas em Maria. Não é à toa. Quando um mestre como esse, como Bach, o Gounod, tem a iluminação naquele momento de fazer uma composição tão linda e que nos toca tanto, é uma inspiração realmente. É uma grande inspiração que nós também podemos buscar para o nosso dia a dia. Buscar força, coragem. Não é? Então a gente precisa de buscar esse sentimento. Não é buscar com a razão, buscar com o sentimento. Essa conexão. Seguindo nessa história sobre Maria, chegamos, tem a vida dela com Jesus, chegando ao momento da crucificação, Jesus olha para Maria e olha para o discípulo amado, quem era? João. E ele ali naquele momento fala para Maria: eis aí teu filho. E diz para João: eis aí sua mãe. É o momento de entrega desse filho, esse ser crístico ali ainda com a personalidade de Jesus, de entrega da sua mãe para ser cuidada por aquele discípulo amado. Também é um momento especial. E deve ter sido muito especial para João e emocionante,
que conviveu ali, aquele que ficou com Jesus até o momento da crucificação fisicamente. E ali ele recebe Maria como mãe, oferecida por Jesus. Eles vivem, João acolhe Maria, vivem juntos durante algum tempo. Diz Boa Nova que a Maria resolveu ir junto de familiares que a receberam com muito carinho. Em determinado momento, João se lembra da promessa feita ao mestre e vai buscar Maria e oferece a ela a casa que ele tinha montado em Éfeso, onde ele acolhia ali doentes, pessoas necessitadas espiritual e fisicamente. E Maria, com muita alegria, aceita e vai para lá e trabalha com ele um bom tempo. Trabalham juntos e naquela casa acolhem tantos que a casa acabou tem um nome pelo que nos diz Humberto de Campos, Casa da Santíssima. Em um determinado momento naquela época, alguns cristãos estavam sendo muito perseguidos e Maria se recolhe em prece para pedir por aqueles doentes e por aquelas pessoas que estavam tão sofridas na perseguição. Estava ali entregue em prece, em meditação, e bate à porta alguém e que diz assim: mãe, eu vim que eu preciso de você. Diz Humberto de Campos que era uma expressão muito usada por todos aqueles que buscavam a ajuda de Maria e de João. Chegavam sempre e a chamavam de mãe. Mas a emoção que foi tomada por Maria ali, foi tão intensa que ela disse: não, mas tem alguma coisa diferente. E essa pessoa começa a falar, esse ser começa a falar sobre as bem-aventuranças, e ela olha novamente e reconhece ali o Filho amado. E aí Jesus fala para ela já ali naquele momento e fala: vem me abraçar. Mas no que ela se desloca para abraçar, é ele que vai até ela, se ajoelha, beija suas mãos e diz: eu vim te buscar porque meu Pai quer que você seja a rainha dos anjos no meu reino. Lindo, não é? Imagina a gente recebendo um convite desse. Não vou nem falar sobre Jesus, mas de alguém de uma forma tão amorosa que certamente... Imagina quanto amor estaria ali naquelas palavras. Maria então começa a ter problemas de saúde, já mais prejudicado. Passado uns dias, buscam João, dizendo que ela já nem falava mais. E ela já serena, aguardando o momento do desenlace da vida material. Temos ainda informação de que ela, antes de se deslocar para o plano espiritual de forma definitiva, pede para passar por toda aquela região onde ela esteve. Queria ver todas as pessoas, espiritualmente falando, que estavam ali e que tinham trabalhado ou estivessem sofrendo naquele momento, para depois então se recolher ao plano espiritual. Eu gostaria de ter conseguido ter mais emoção para dar para vocês, eu não consegui, eu acho. Eu gostaria muito, sabe? Sim. Que a minha emoção que eu tive todos esses dias, eu conseguisse passar para vocês, porque foi muito grande. Eu realmente quero que vocês tenham assim uma noção sobre Maria que eu não tive a minha vida inteira. É uma confissão. Porque toda a minha história foi baseada no Evangelho. No Espiritismo eu aprendi e abracei com muito carinho, de todo o coração, a doutrina. E já comecei a perceber Maria
de uma forma diferente da que eu percebia antes. Aquele ser que espiritualmente está ali para nos acolher, está aqui a nos acolher, a nos acariciar, a nos envolver com amor. A quem a gente pode recorrer, buscando afetividade, coragem. E ela está ali pronta para isso. Ela passou por várias situações, várias dificuldades para nos oferecer essa oportunidade. E eu gostaria muito que vocês sentissem a emoção que eu tive para trazer esse estudo para vocês. Para mim foi muito importante, eu quero agradecer a casa pela oportunidade. Eu falei que foi um desafio, mas um desafio amoroso. E agradeço muito mesmo. E eu acho que a gente vai ter um tempo maior do que o costumeiro para conversarmos. Eu cheguei a conversar com a Renata que esse estudo seria muito bom que fosse numa roda, em que conversássemos a respeito, mais do que um estudo assim, direcionado de uma pessoa que é à frente para transmitir. Eu acho que uma roda de conversa, onde pudéssemos, cada um de nós, dar a sua opinião e que pudéssemos nos acariciar com palavras e emoções. Aí uma sugestão para casa, quem sabe? Quero falar um pouco. Lógico. Sim. Eu acho o seguinte, não tem pergunta para fazer, tem coisas para aceitar. Por exemplo, você falou da emoção. Eu me emocionei, porque eu sou emotiva pra caramba. Eu me lembrei imediatamente da minha mãe, das minhas filhas, que são mães, né? E pedi para a Maria abraçar os filhos, porque às vezes a gente não está ali próximo, mas a gente sabe da grandiosidade de Maria, quando ela viu o filho ser crucificado, quando ela foi escolhida primeiramente para ser mãe de Jesus, aí desenrolar da história, aí ela aceitar o filho como ele é, sem questionar, sem perguntar, ela simplesmente era mãe de Jesus, né? É o que a gente pensa. No final ela vê aquela situação de crucificação e ainda não se desesperar, né? Então, quer dizer, ela passa essa lição para a gente em qualquer situação, né? De não se afligir, olhar para o céu, pedir a Deus para fortalecer e com ela do lado, como mãe, continuar. Eu acho que foi bom, você disse, emociona assim, porque às vezes a gente fica com vergonha, de expor, tá bom? Mas pode acreditar que é uma lição, esse livro, é bom a gente estar revendo tudo isso, né? Porque às vezes a gente até esquece. E quando a gente fala, a gente fixa, é o que eu faço aqui mesmo com você. É ótimo, tá? Até sobre essa passagem na crucificação, eu já ouvi algumas pessoas chegarem e falar: Maria sofreu, ela ficou angustiada. Como você, ela não ficou angustiada, o sofrimento ela tem, diferente de sofrimento e dor, né? Ela ficou aliviada do cumprimento da palavra, né? Em termos de cumprimento do compromisso assumido com o Pai, né? De ter cumprido a sua missão. Ela soube fazer né? tudo, né? Isso. Agora, imaginar esse espírito grandioso sofrendo com a morte de Jesus, eu nunca percebi isso. Eu não consigo imaginar isso, considerando que ela se entregou a essa missão consciente do que estava acontecendo. A gente vive. Então, ela pode ter tido uma dor, é lógico que ela estava encarnada. Então, nós encarnados, por mais elevado o espírito que seja, nós temos essa limitação. Então, há um sentimento, né, seja de um apego pequeno, seja o que for, mas aí sofrimento dela, aí o sofrimento. Eu tive uma devolução do meu filho, e quando eu, de repente, vou fraquejar, eu lembro da mãe de Jesus. Poxa, eu não sou melhor, eu não sou pior nem melhor que ela. Ela foi forte, ela foi uma mulher sensata, né? Todas as mães do planeta têm que se espelhar na Isso, o ensinamento. Miramês coloca isso, né, no livro, que como nós devemos perceber isso, o que ensinamento ela veio nos trazer como mãe do Mestre. Né? Então, as dificuldades pelas quais ela passou,
as indiferenças que podem ter havido naquela região, mulher, naquela época, né? Então, e ela ter passado por tudo isso de uma forma digna. Então, a gente tem que se espelhar, como você colocou, para como é que eu devo me portar, tê-la como exemplo, ter como referência. Então, o nosso caminhar como mãe, como pessoa, como amigo. Mais alguém que queira fazer algum comentário para enriquecer? Então, vamos. Nós agradecemos, Elza, o seu esforço, o seu estudo. É porque realmente é difícil, né, a gente falar de Maria. Mas, com certeza, cada um traz consigo, né, esse exemplo, que é realmente grandioso. Obrigada, Obrigada por ter aceito o nosso desafio. Obrigada mesmo, tá?